Este é o canal Disco Livre Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema A Boa Reputação, da série A Balança do Sábio. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Quero lembrar que tudo que eu disser você deve examinar e ficar com o que é bom. Antes, irei ler os dois textos base. Provérbios 22, verso 1, diz: A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. E Eclesiastes 7, verso 1, parte A, diz: Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Nos dois vídeos anteriores, havia falado sobre a importância de se manter uma boa reputação, de ter boa fama. Uma pessoa de má reputação perde o respeito, perde a confiança das outras pessoas. Ela fica descredibilizada, principalmente os cristãos. E é muito difícil recuperar a confiança dos outros. Disse também que a má reputação de um cristão, principalmente, descredibiliza não somente ele próprio, mas também descredibiliza a mensagem que ele prega, todas as outras pessoas que pregam a mesma mensagem, ou seja, todos os outros cristãos, e descredibiliza até mesmo o próprio Deus, que é o autor da mensagem. Irei seguir agora explicando como que a má reputação de um cristão descredibiliza todos os outros cristãos. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A má reputação de um cristão também suja o nome de todos os outros cristãos. Pelas atitudes de pouquíssimos, todo o grupo é prejudicado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 a 3, diz: Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Muitos dos que se dizem discípulos de Cristo, infelizmente, têm sido mais complicadores do que cooperadores de Deus. No texto lido, Paulo se refere ao Evangelho, à mensagem da reconciliação de Deus com os pecadores, como diz um pouco antes no capítulo 5, versículos 18 e 19. E no versículo 20, ele diz que é embaixador de Deus dessa mensagem da reconciliação. Paulo fazia de tudo para não dar motivos, para não ofender os outros e para que os outros não falassem mal e descredibilizassem seu ministério. Não somos apóstolos como Paulo o era, mas, em certo sentido, todos nós cristãos o somos. Reitero, em outro sentido. Apóstolo significa enviado, mensageiro. Destarte, todo cristão é apóstolo no sentido de que somos enviados a pregar o Evangelho. Todo cristão é um mensageiro das boas novas. Por isso, nós que dizemos ser cooperadores de Deus, anunciantes do Evangelho, devemos de igual forma a de Paulo evitar dar escândalos. O problema é que muitos têm mais difamado a Deus do que o exaltado, devido aos escândalos que dão com frequência.
ao invés de muitos cooperarem com a transmissão dessa mensagem de reconciliação de Deus com nós, pecadores, fazem o contrário, deturpam essa mensagem, pois agem diversas vezes com ódio contra o irmão, julgam as pessoas sem compaixão e de forma hipócrita, descredibilizando assim a mensagem que proclamam, porque só podemos ser um com Deus se agirmos da forma como Jesus nos ordenou agir, com amor ao próximo. E se alguém odeia seu irmão, não está em Cristo e nem conhece a Deus. Geralmente, uma pessoa obtém má reputação porque ofenderam alguém, porque cometeram algum pecado contra o próximo. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus diz: Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Os discípulos de Jesus seriam conhecidos como discípulos de Jesus pelo amor uns pelos outros. Essa seria a identidade deles, e essa deveria ser a fama dos filhos de Deus. Os discípulos de Jesus deveriam ser taxados de piedosos, compassivos, caridosos, gente boa, pois o amor ao próximo, o amor uns aos outros, deveria ser a sua principal característica, sua especificidade. No entanto, é triste ver que muitos que se dizem discípulos de Jesus têm sido reconhecidos por muitas outras coisas, até mesmo banais, mas não pelo amor. Por exemplo, quem nunca ouviu alguém falar: "Nossa, crente come demais"? Até mesmo os próprios cristãos declaram isso às vezes com certo orgulho. Eu não quero dizer que seja errado participar de um bom banquete, de maneira nenhuma. Desde que não seja por gula, evidentemente, deve-se aproveitar mesmo e comer de forma satisfatória quando tiver oportunidade. Mas o que quero dizer é que seria melhor se os cristãos fossem conhecidos da mesma forma por darem comida aos famintos do que por comerem muito, não é mesmo? Ou podemos citar exemplos mais sérios, como os pastores serem taxados de ladrões. Vamos supor que em todo o mundo exista 1 milhão de pastores e apenas 1% deles tenha cometido tal pecado, poderia dizer crime. Poderíamos pensar, ora, 1% é quase nada, é um número muito pequeno e insignificante. Sim, olhando por um lado, de fato é. Porém, 1% de 1 milhão equivale a 10 mil. Pense bem, 10 mil pastores em todo o mundo cometeram tal pecado. Isso significa que pelo menos 10 mil igrejas no mundo, onde cada uma inclui muitas famílias, foram atingidas por esta desonestidade. É muita coisa. Complexo, não é? Por um lado, é muita coisa, mas, ao mesmo tempo, olhando por outro lado, é muito pouco, pois trata-se de apenas 1%. E por causa apenas deste 1%, todos os outros 99%, todos os outros 990 mil pastores honestos espalhados pelo mundo ficarão, de certa forma, manchados também. Perderão um pouco da credibilidade. Muitas pessoas ficarão com um pé atrás e olhando desconfiado para pastores sérios que fazem um trabalho excelente. Eu acho que a parte B do verso 18 de Eclesiastes 9 poderia se encaixar neste contexto,
onde diz que um só pecador destrói muita coisa boa. O pregador inglês do século XIX, Charles Spurgeon, disse que os ímpios sempre estão mais dispostos a tolerar os assassinos e os ladrões do que os cristãos. Ele também diz que um ímpio pode praticar qualquer pecado que for sem receber nenhuma censura. Mas, se um cristão comete um pequeno pecado que for, eles gritam: "Que vergonha!" Spurgeon continua dizendo que via muitos ímpios vivendo uma vida perversa sem ser reprovado por ninguém. Ao contrário, até mesmo chegam a ser admirados por alguns. No entanto, quando um cristão conhecido comete uma mínima falha que, comparada à do ímpio, não é nem digna de ser mencionada, as pessoas gritam: "Publiquem o que ele fez! Viram o que aquele cristão fez? É um hipócrita!" Spurgeon deixa claro que um mínimo erro de um cristão é sim lamentável. Porém, ele apenas aponta a diferença desproporcional com que o mundo julga os cristãos e os seus próprios. Isso ocorre porque os mundanos odeiam a Cristo e, consequentemente, o padrão de vida moral em que os verdadeiros discípulos de Jesus vivem. Por isso, quando algum não cristão faz algo reprovável, tudo bem para eles. Mas, quando um cristão comete uma mínima falha, aproveitam para destilarem todo o ódio e descredibilizá-los. Todos já devem ter escutado algo desse tipo quando alguém que se diz cristão comete algo reprovável. "Olha lá, e diz que é crente, diz que serve a Deus. Não sei que Deus é esse que ele serve. Eu não quero esse Deus para mim, não. O pessoal daquela igreja é pior do que quem não vai à igreja." Enfim, e muitas outras coisas piores. Esta é a realidade. É assim que os ímpios tratam os cristãos. Por conta disso que os cristãos devem preservar sua reputação, pois o mundo sempre estará pronto para utilizar um mínimo caso de um único cristão para difamar todo o resto. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema A Boa Reputação, da série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.